Somente com a ciência contemporânea poderemos até mesmo adentrar na intimidade do corpo atômico, fotografar as células e usando a genética, mas não conseguiremos, sem prejuízos psíquicos e emocionais, deslocar a ideia de Deus em 1 milímetro de rota. A certeza no Senhor da vida representa a claridade de um sol que ilumina a mente humana, e, sem esse sol majestático no caminho da terra, perderíamos a esperança de uma vida saudável e feliz. Por fim, nessas breves reflexões a respeito do Senhor da vida, que rege a orquestra cósmica e tudo que está muito além do universo, encontramos o atestado lógico e cientificamente provado sobre a planipotência de Deus quando concluímos que tudo aquilo que não é obra do homem, logicamente tem que ser obra de Deus, consoante elucidam os espíritos desde 18 de abril de 1857. Não há efeito sem causa, logo, Deus existe. Primeira parte. Todos nós trazemos na consciência um importante e gigantesco espaço reservado para Deus. Há, porém, pessoas que imaginam poder expulsá-lo de suas vidas. Ao enumerar pensadores de ampla influência na sociedade, encontramos uma confraria de intelectuais, arautos do mote anti-Deus, qual Karl Marx, para quem a religião era o ópio do povo. Sigmund Freud, que considerava a fé uma manifestação de infantilismo, Friedrich Nietzsche, que teve a ousadia de decretar a morte de Deus. Atualmente existem outros que permanecem recusando a existência do Criador, a exemplo do biólogo Richard Dawkins, que escreveu o livro Deus, um delírio. Nessa esteira teia, o diretor do projeto Genoma, Francis Collins, escreveu o livro A Linguagem de Deus. A ciência sempre negou o Deus teológico porque ele seria um tipo de protótipo correspondente exclusivamente à criatura humana, a ponto de tê-la criado à sua imagem e semelhança, o que, por si, não recomenda nada a este Criador. O homem teria sido feito a partir de um modelo cheio de defeitos desde os morais até os físicos. Em 1921, inquirido pelo Rabino H. Goldstein, de New York, se acreditava em Deus, Albert Einstein redarguiu: acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe, e não no Deus que se interessa pela sorte e pelas ações dos homens. No final do século XIX, Kelvin, expoente considerado o pai da termodinâmica, foi categórico em sua declaração: acabou, chegamos ao zênite. A ciência já sabe como estudar o movimento, a eletricidade e o magnetismo. Não há nada além desses universos físicos. Entretanto, poucos anos depois desvendaram o átomo, o elétron e, já no começo do século XX, Albert Einstein instituiu a teoria da relatividade. A cada desvendar científico sobre o ilimitado macro e microcosmo assinala-se a certeza de que a vida universal oferece enigmas maiores e mais profundos sobre sua verdadeira essência, transtornando a hegemônica e materialista inteligência científica. Como nem todo pesquisador é ateu, materialista e presunçoso, importa fazer referência a um livro de expressiva importância científica, A Partícula de Deus, publicado nos Estados Unidos pelo físico Leon Lederman, Prêmio Nobel em 1988, em que defende a tese de que Deus existe e está na origem de todas as coisas. O desempenho de investigação do físico holandês, Willem Bedrees, autor de Além do Big Bang, Cosmologia Quântica e Deus, demonstra com clareza que há um empenho crescente pela inquirição científica, fundamentado na certeza da existência de Deus. Marcos Eberlin, presidente da Sociedade Internacional de Espectrometria de Massas e membro da Academia Brasileira de Ciências, sustenta a teoria do design inteligente. Assegura que adota uma metodologia científica robusta capaz de detectar sinais de inteligência na vida e no universo. Para ele, Deus é uma mente inteligente, causa primeira da vida, e consciente, único agente conhecido, necessário e suficiente para a vida e o cosmo. Ou seja, o design detectado no universo e na vida não é aparente ou ilusório,
mas real e inteligente. O físico americano Paul Davies, no seu livro intitulado Deus e a Nova Física, afirma, categoricamente, que o universo foi desenhado por uma inteligente consciência cósmica. Eberlin assume que a vida é fenômeno de Deus, sobretudo ao nível molecular, em que constatamos ainda mais claramente as assinaturas da mente inteligente e consciente do grande regente, Deus, que orquestrou os diversos códigos e a informação zipada, encriptada e compartimentalizada do DNA, tipo hard disk. A arquitetura top-down algorítmica da vida, sua lógica estonteante e hiperotimizada. A descoberta da partícula de Deus poderia completar os elementos essenciais do chamado modelo clássico da física, derivado da labuta de Albert Einstein e seus herdeiros no começo do século XX, e que abriu caminho para a nova física. Nessa direção quase transcendental da física, os cientistas já conseguiram até mesmo capturar átomos de antimatéria por mais de 16 minutos. A antimatéria é um dos grandes mistérios ainda não completamente explicados pelas teorias modernas da física. Um átomo se compõe de diversas partículas elementares, o elétron, o próton, o nêutron e outras mais, algumas leves e outras pesadas. A existência de meson, uma partícula intermediária, entre as leves, leptons, e as pesadas, hadrons, segundo se diz, tem a finalidade exatamente de estruturar o átomo. O meson é um bóson, tem um comando para que possa atuar em sua devida função. Para Yukawa, descobridor do meson, este seria o elo entre a vida material do átomo e o seu respectivo estruturador. O bóson de Higgs, ou partícula de Deus, supostamente garante massa a todas as demais, seria teoricamente a última fronteira não resolvida pela física. Explicaria como os átomos ganharam massa, dando origem à matéria. Para alguns aventureiros, se ficasse comprovada a existência do famigerado bóson de Higgs, a teoria do Deus Criador ruiria por terra, já que ficaria evidenciado que não haveria necessidade de nenhum agente espiritual divino para a formação do mundo. É a atitude aparvalhada e destituída de sensatez a caça da partícula Deus nos confins da matéria e no interior do campo Higgs. Ora, Deus não é episódio. Deus é a origem das coisas. Deus é. Puramente é. Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro, elucida Allan Kardec, ilustrando que as obras de Deus não são próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. No século XIX, o ínclito mestre de Lyon indagou aos espíritos, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. Os sábios do além responderam, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Incontestavelmente, não há efeito sem causa, e para todo efeito inteligente tem que haver uma causa inteligente. Como tal, a matéria não poderia existir sem que houvesse a inteligência suprema que atuasse sobre a energia cósmica amorfa e a modulasse, formando suas partículas desde as mais elementares às mais complexas, inclusive, as que permitem transformá-las em seres biológicos. Da megaestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Carl Gustav Jung, num programa de televisão americana, disse que não acreditava em Deus porque sabia que ele existia. Voltaire afirmou que não acreditava nos deuses criados pelos homens, mas sim no Deus criador do homem. Sócrates nomeava Deus como a razão perfeita, e o seu educando Platão o designava por ideia do bem. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Com a ciência poderemos até mesmo adentrar na intimidade da estrutura atômica, fotografar a célula e extasiar-nos ante a genética. Entretanto, não alcançaremos, sem prejuízos psíquicos e emocionais,
deslocar a ideia de Deus em 1 milímetro de rota. Deus representa a claridade de um sol que ilumina a inteligência humana, e sem esse astro-rei portentoso nas vias do conhecimento terreno, perderíamos contato com a magnífica construção da sabedoria. Não há efeito sem causa, logo, Deus existe. Segunda parte. Todos nós trazemos na consciência um importante e gigantesco espaço reservado para Deus. Há, porém, pessoas que imaginam poder expulsá-lo de suas vidas. Ao enumerar pensadores de ampla influência na sociedade, encontramos uma confraria de intelectuais, arautos do mote anti-Deus, qual Karl Marx, para quem a religião era o ópio do povo, Sigmund Freud, que considerava a fé uma manifestação de infantilismo, Friedrich Nietzsche, que teve a ousadia de decretar a morte de Deus. Atualmente existem outros que permanecem recusando a existência do Criador, a exemplo do biólogo Richard Dawkins, que escreveu o livro Deus, um delírio. Nessa esteira teia, o diretor do projeto Genoma, Francis Collins, escreveu o livro A Linguagem de Deus. A ciência sempre negou o Deus teológico porque ele seria um tipo de protótipo correspondente exclusivamente à criatura humana, a ponto de tê-la criado à sua imagem e semelhança, o que, por si, não recomenda nada a este Criador. O homem teria sido feito a partir de um modelo cheio de defeitos desde os morais até os físicos. Em 1921, inquirido pelo Rabino H. Goldstein, de New York, se acreditava em Deus, Albert Einstein redarguiu: acredito no Deus de Spinoza, que se revela por si mesmo na harmonia de tudo o que existe, e não no Deus que se interessa pela sorte e pelas ações dos homens. No final do século XIX, Kelvin, expoente considerado o pai da termodinâmica, foi categórico em sua declaração: acabou, chegamos ao zênite. A ciência já sabe como estudar o movimento, a eletricidade e o magnetismo. Não há nada além desses universos físicos. Entretanto, poucos anos depois desvendaram o átomo, o elétron e, já no começo do século XX, Albert Einstein instituiu a teoria da relatividade. A cada desvendar científico sobre o ilimitado macro e microcosmo assinala-se a certeza de que a vida universal oferece enigmas maiores e mais profundos sobre sua verdadeira essência, transtornando a hegemônica e materialista inteligência científica. Como nem todo pesquisador é ateu, materialista e presunçoso, importa fazer referência a um livro de expressiva importância científica, A Partícula de Deus, publicado nos Estados Unidos pelo físico Leon Lederman, prêmio Nobel em 1988, em que defende a tese de que Deus existe e está na origem de todas as coisas. O desempenho de investigação do físico holandês, Willem Bedrees, autor de Além do Big Bang, Cosmologia Quântica e Deus, demonstra com clareza que há um empenho crescente pela inquirição científica, fundamentado na certeza da existência de Deus. Marcos Eberlin, presidente da Sociedade Internacional de Espectrometria de Massas e membro da Academia Brasileira de Ciências, sustenta a teoria do design inteligente. Assegura que adota uma metodologia científica robusta capaz de detectar sinais de inteligência na vida e no universo. Para ele, Deus é uma mente inteligente, causa primeira da vida, e consciente, único agente conhecido, necessário e suficiente para a vida e o cosmo. Ou seja, o design detectado no universo e na vida não é aparente ou ilusório, mas real e inteligente. O físico americano Paul Davies, no seu livro intitulado Deus e a Nova Física, afirma, categoricamente, que o universo foi desenhado por uma inteligente consciência cósmica. Eberlin assume que a vida é fenômeno de Deus, sobretudo ao nível molecular, em que constatamos ainda mais claramente as assinaturas da mente inteligente e consciente do grande regente, Deus, que orquestrou os diversos códigos e a informação zipada, encriptada e compartimentalizada do DNA, tipo hard disk. A arquitetura top-down algorítmica da vida,
Sua lógica é estonteante e hiperotimizada. A descoberta da partícula de Deus poderia completar os elementos essenciais do chamado modelo clássico da física, derivado da labuta de Albert Einstein e seus herdeiros no começo do século XX, e que abriu caminho para a nova física. Nessa direção quase transcendental da física, os cientistas já conseguiram até mesmo capturar átomos de antimatéria por mais de 16 minutos. A antimatéria é um dos grandes mistérios ainda não completamente explicados pelas teorias modernas da física. Um átomo se compõe de diversas partículas elementares, o elétron, o próton, o nêutron e outras mais, algumas leves e outras pesadas. A existência de meson, uma partícula intermediária, entre as leves, leptons, e as pesadas, hadrons, segundo se diz, tem a finalidade exatamente de estruturar o átomo. O meson é um bóson, tem um comando para que possa atuar em sua devida função. Para Yukawa, descobridor do meson, este seria o elo entre a vida material do átomo e o seu respectivo estruturador. O bóson de Higgs, ou partícula de Deus, supostamente garante massa a todas as demais, seria teoricamente a última fronteira não resolvida pela física. Explicaria como os átomos ganharam massa, dando origem à matéria. Para alguns aventureiros, se ficasse comprovada a existência do famigerado bóson de Higgs, a teoria do Deus Criador ruiria por terra, já que ficaria evidenciado que não haveria necessidade de nenhum agente espiritual divino para a formação do mundo. É a atitude aparvalhada e destituída de sensatez a caça da partícula Deus nos confins da matéria e no interior do campo Higgs. Ora, Deus não é episódio. Deus é a origem das coisas. Deus é. Puramente é. Deus se revela em suas obras, como a de um pintor no seu quadro, elucida Allan Kardec, ilustrando que as obras de Deus não são próprio Deus, como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. No século XIX, o ínclito mestre de Lyon indagou aos espíritos, onde se pode encontrar a prova da existência de Deus. Os sábios do além responderam, num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Incontestavelmente, não há efeito sem causa. E para todo efeito inteligente tem que haver uma causa inteligente. Como tal, a matéria não poderia existir sem que houvesse a inteligência suprema que atuasse sobre a energia cósmica amorfa e a modulasse, formando suas partículas desde as mais elementares às mais complexas, inclusive, as que permitem transformá-las em seres biológicos. Da megaestrutura dos astros à infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus. Carl Gustav Jung, num programa de televisão americana, disse que não acreditava em Deus porque sabia que ele existia. Voltaire afirmou que não acreditava nos deuses criados pelos homens, mas sim no Deus criador do homem. Sócrates nomeava Deus como a razão perfeita, e o seu educando Platão o designava por ideia do bem. Sendo Deus a essência divina por excelência, unicamente os espíritos que atingiram o mais alto grau de desmaterialização o podem perceber. Com a ciência poderemos até mesmo adentrar na intimidade da estrutura atômica, fotografar a célula e extasiar-nos ante a genética. Entretanto, não alcançaremos, sem prejuízos psíquicos e emocionais, deslocar a ideia de Deus em 1 milímetro de rota. Deus representa a claridade de um sol que ilumina a inteligência humana, e sem esse astro-rei portentoso nas vias do conhecimento terreno, perderíamos contato com a magnífica construção da sabedoria. O nada e a sorte explicam o universo. A cada desvendar científico sobre o infinito cosmo, assinala-se a certeza que o universo oferece enigmas maiores e mais profundos sobre sua verdadeira essência, transtornando a inteligência acadêmica. Se analisarmos, com serenidade, a rica história da evolução da física,
descobriremos que já houve diversos momentos em que se imaginou ter ela, a pesquisa científica, se esgotado, ou seja, nada mais havendo que desvendar. No final do século XIX, Kelvin, o pai da termodinâmica, foi peremptório na sua afirmação: acabou. Já se sabia como estudar o movimento, a eletricidade e o magnetismo, e ele acreditava que nada havia além daquilo que já se conhecia. Porém, logo depois descobriram o átomo, o elétron e, já no começo do século XX, Einstein desenvolveu a teoria da relatividade. Atualmente, o misterioso bóson de Higgs, tipo de partícula decisiva no estudo da física quântica, chamada de partícula da criação, ou partícula de Deus, que supostamente transformou matéria dispersa em estrelas e planetas nos primórdios do universo, continua incógnito para os cientistas. Alguns estudiosos acreditam que a emblemática partícula surge em 2012. O Grande Colisor de Hadrons, acelerador de partículas, um projeto de 10 bilhões de dólares, inaugurado em 2008, com o objetivo de recriar o Big Bang, a maior máquina construída da Terra, já realizou mais de 70 milhões de colisões de partículas, contudo nenhuma delas foi capaz de identificar o bóson de Higgs. A descoberta da partícula de Deus poderia completar os elementos essenciais do chamado modelo clássico da física, derivado da faina de Albert Einstein e seus herdeiros no começo do século XX, e que abriu caminho para a nova física. Nesse norte quase metafísico da física, os cientistas já conseguiram capturar átomos de antimatéria por mais de 16 minutos. A antimatéria é um dos grandes mistérios ainda não completamente explicados pelas teorias modernas da ciência. Por definição, a antimatéria é idêntica à matéria, a não ser pelo fato de possuir carga oposta. Por isso, as duas se aniquilam no momento em que entram em contato. A teoria atual indica que durante o Big Bang matéria e antimatéria teriam se formado em quantidades iguais. Se elas tivessem se aniquilado, nosso universo material não existiria. Então, o que ocorreu? Mistérios que a ciência não consegue responder. Será que descartando a existência de Deus o universo explica o universo? Irrisão. Há cientistas famosos que nem sob dor profundas se eximem da prepotência materialista e continuam negando a existência do Criador. É o caso do astrofísico Stephen Hawking, considerado um dos mais brilhantes cientistas modernos, que afirmou não existir razão para evocar Deus a fim de explicar a criação do universo. No livro de sua autoria intitulado Uma Breve História do Tempo, Stephen Hawking assegura que é um modelo que descreve a origem do universo. Isso significa que existe um conjunto de equações que descrevem seu surgimento, mas essa não é a questão fundamental. O crucial é saber de onde vêm essas equações, de onde vêm as leis da física, que ajudam a explicar o universo. Stephen reiterou sua opinião de que tudo se resume à sorte. Sorte? O astrofísico declarou que a ciência prevê que muitos universos podem ser criados espontaneamente do nada, nada. E que a questão de sorte, sorte. Em qual deles estamos? Stephen, com 70 anos de idade, passou a maior parte da vida na iminência da desencarnação. Aos 20 anos foi diagnosticado com uma esclerose lateral amiotrófica, uma rara doença degenerativa que paralisa os músculos do corpo sem, no entanto, atingir as funções cerebrais, que o obrigou a utilizar uma cadeira de rodas e um aparelho para fala. Mesmo sob o jugo da decomposição muscular, que poderia diminuir-lhe a morféia da vaidade, Stephen Hawking não aprendeu a apequenar-se sem perder altura, infelizmente. De caráter bizonho, infectado de insensata vaidade, encharcado por um endeusamento acadêmico, discorre sobre a sorte para explicar o universo. É deplorável tanta criancice espiritual. Como nem todo pesquisador é nécio, vale citar um livro de significativa importância científica,
intitulado A Partícula de Deus, publicado nos Estados Unidos, do físico Leon Lederman, ganhador do Prêmio Nobel, em 1988, defendendo a tese de que Deus existe e está na origem de todas as coisas. O desempenho de investigação do físico holandês, Willem Bedrees, autor do livro Além do Big Bang, Cosmologia Quântica e Deus, comprova com nitidez que há um empenho crescente pela investigação científica, fundamentado na certeza da existência de Deus. Na análise sobre o Criador do Universo, topamos com o atestado lógico e cientificamente provado sobre a sua essência, quando concluímos que tudo aquilo que não é obra do homem, logicamente, tem que ser obra de Deus, consoante elucidam os espíritos, há mais de 150 anos. O físico americano Paul Davies, no seu livro intitulado Deus e a Nova Física, afirma categoricamente que o universo foi desenhado por uma inteligente consciência cósmica. E finalmente, para martírio do obtuso Stephen Hawking, queira-lhe ou não, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ponto final. Pesquisas sobre o universo confirmam o encanto cósmico. A vida humana e o universo são surpreendentes mistérios. Dádiva de Deus, que não podemos, nem vamos compreender de maneira tão bucólica. Uma das províncias científicas que mais tem crescido, desde os anos 50, fazendo audaciosas pesquisas, ampliando muito o acervo de seus conhecimentos, é a astronomia. Dela derivam, ou com ela interagem, astrofísica, astroquímica e isobiologia, estudo da possibilidade de vida fora da Terra. Em verdade, os astrofísicos prosseguem viajando pelo universo ilimitado ao fim de descobrirem os segredos do cosmo. De tal modo, vão identificando estrelas, planetas, cometas, galáxias e composições singulares dos buracos negros. Sabese que alguns são duplos e outros com massa de 10 e 20 vezes maior que o Sol. Nessa pugna, desvendou-se que uma em cada 6 estrelas pode abrigar em sua órbita um planeta com as dimensões da Terra. Com base nesse dado, os pesquisadores afirmam que pode haver um total de 17 bilhões desses planetas na meio da Via Láctea. A investigação sobre possível vida fora da Terra. Há 5 anos, o telescópio Kepler vem observando uma parte fixa do firmamento, captando mais de 150 mil estrelas em seu campo de visão. Ele detecta a diminuta redução na luz que chega de uma estrela quando um planeta passa em frente a ele, no que é chamado trânsito. Um dos 4 planetas, batizado de COI 172.02, tem apenas 1,5 o diâmetro da Terra e gira em torno de uma estrela semelhante ao Sol, talvez a versão mais próxima já descoberta de uma gêmea da Terra. A nanica Terra, embora pese mais de 6 sextilhões de toneladas e apresente uma superfície de 510 milhões de quilômetros quadrados, nem por isso tem presença expressiva para o Sistema Solar. Júpiter, por exemplo, é 1.300.000 vezes maior que nosso orbe. Marte está distante de nós cerca de 56 milhões de quilômetros. Na época de sua maior aproximação, Capella é 5.800 vezes maior que nosso planetinha. Canópios tem um brilho 80 vezes superior ao Sol. Há estrelas tão brilhantes e cuja luz tem uma intensidade 1 milhão de vezes maior do que a luminosidade solar. O Sistema Solar possui 9 planetas com 57 satélites. No total, são 68 corpos siderais. E, para que tenhamos noção de sua insignificância, diante do restante do universo, nosso sistema compõe um minúsculo espaço da pequena Via Láctea, ou seja, um aglomerado de aproximadamente 100 bilhões de estrelas, com pelo menos 100 milhões de orbes, que, segundo Carl Sagan, no mínimo, 100.000 planetas com possibilidade de vida inteligente e 1.000 com civilizações mais evoluídas que a nossa. O Espírito Emmanuel confirma que, nos mapas zodiacais, observa-se, desenhada,
uma grande estrela na constelação do Cocheiro, que recebeu, na Terra, o nome de Cabra ou Capela. Magníficos entre os astros que nos são mais vizinhos, ela, na sua trajetória pelo infinito, faz-se acompanhar, igualmente, da sua família de mundos, cantando as glórias divinas do ilimitado. A sua luz gasta cerca de 42 anos para chegar à face da Terra. Do sistema capeliano vieram alguns seres humanos degradados para a Terra. Segundo William Borucki, um dos líderes da missão do Kepler, o homem está chegando à fronteira dos planetas que podem potencialmente ter vida. Acreditar que só haja vida no planeta que habitamos é duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. Aliás, nada há, nem na posição, nem no volume, nem na constituição física da Terra, que possa induzir a suposição de que ela goze do privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de milhões de mundos semelhantes. Aprendemos com os espíritos que há mundos cujas condições morais dos seus habitantes são inferiores às da Terra. Em outros, são da mesma categoria. Há mundos mais ou menos superiores e, finalmente, há aqueles nos quais a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Noutra linha de investigação cosmológica, visando descobrir o que sobreveio logo após o surgimento do universo, o telescópio espacial Hubble detectou um grupo de galáxias primitivas, formadas há mais de 13 bilhões de anos, portanto logo em seguida da explosão do Big Bang, que conforme calculam os cientistas da NASA, Agência Espacial Americana, ocorreu há 13,7 bilhões de anos. Em suma, quem ansiar por abranger a vida cósmica, idealize uma excursão solitária por uma alameda erma, contemplando a grandeza do espaço infinito, certamente dirá arrebatado, eis que observo milhões de astros que cintilam. Porém submergirá na primeira ilusão, porque só se avista a olho nu aproximadamente 5.000 estrelas. Para ser mais exato 2.500, porquanto as demais 2.500 estrelas estarão do lado oposto da Terra, onde viceja o Sol e não são visualizadas. Todavia se empregar de um binóculo simples poderá notar 15.000 estrelas. Se valer-se de um telescópio caseiro poderá observar 150.000 estrelas. E se for buscar os recursos do telescópio de Monte Palomar poderá ver 30 milhões de estrelas em nossa galáxia. Se for ao Observatório de Radioastronomia da Alemanha, saberá que a minúscula Via Láctea tem mais de 100 bilhões de estrelas. E saberá também que é uma galáxia subdesenvolvida, porque existem trilhões de galáxias maiores do que ela. A luz do Sol, viajando a uma velocidade de cerca de 300.000 quilômetros, chega até nós aproximadamente 7 minutos e 8 segundos depois de ter partido de lá. Alpa de Hércules é uma estrela tão grande, que se fosse colocada no nosso sistema solar, em substituição ao astro-rei, ocuparia o espaço do Sol, e ainda dos planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e outros, porque ela é cerca de 80.000 vezes maior do que o Sol. Foram detectados quasares, os corpos mais antigos e brilhantes do universo, que somente podem ser observados em toda a sua plenitude através da associação de vários radiotelescópios postados em diferentes pontos do planeta. Uma quasar chega a ter uma radiação 300 bilhões de vezes mais potente que a do Sol, mas o seu sinal é muito débil, porque a sua luz vem varando os espaços há mais de 15 bilhões de anos-luz para chegar até nós. E, ao nos determos em tal contemplação, saberemos que o Sol está caminhando para a morte. É que o nosso astro-rei, para manter em órbita os planetas Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, converte centenas de milhões de toneladas de matéria em energia por segundo, de forma que, quando o Sol não puder mais se manter, virá o desequilíbrio gravitacional. Mas não há motivo para nenhum tipo de pânico, porque, de acordo com o cálculo dos astrônomos, isso somente acontecerá daqui a bilhões de anos.
religiões e o sublime princípio da beneficência. Temos muitas religiões, mas pouca religiosidade. O cristianismo atualmente é a religião mais difundida no mundo, com cerca de 2 bilhões de fiéis, e se divide em 3 ramos principais: catolicismo, Igreja Ortodoxa e protestantismo. Jesus foi o primeiro proponente do serviço social de que a história tem notícia. Antecedendo as propostas da ciência psicológica moderna, defendidas por renomados pesquisadores, o Mestre de Nazaré, há 2000 anos, comprovava que a legítima felicidade não é individual, mas o somatório da felicidade das pessoas que se encontram em nossa dimensão de vida cotidiana. A solidariedade e a beneficência são fundamentos máximos de bem viver. Falamos de religião e rotulamos nossa crença, porém, enquanto não descermos até nosso irmão necessitado, não chegaremos à maturidade espiritual. Na Terra, surgiram várias denominações filosófico-religiosas para apontarem a trilha da beneficência. Algumas delas bifurcaram-se, enquanto outras anatematizaram-se. A mensagem, que apontava o caminho da caridade, ficou truncada por ausência do amor entre nós. Temos muitas religiões, mas pouca religiosidade. O cristianismo, atualmente, é a religião mais difundida no mundo, com cerca de 2 bilhões de fiéis. Divide-se em 3 ramos principais: catolicismo, Igreja Ortodoxa e protestantismo. O movimento cristão organiza-se, primeiro, em Jerusalém e é, a princípio, um movimento dentro do judaísmo. Posteriormente, os cristãos são perseguidos pelo Império Romano. A situação muda em 313, quando o imperador Constantino lhes concede liberdade de culto. Em 392, o cristianismo passa a ser a religião oficial do Império, e missionários são enviados a várias partes da Europa para fundar igrejas, ocupando todo o continente. No fim da Idade Média, a expansão europeia leva o cristianismo à América e à Ásia. A partir do século XIX, missionários chegam, também, à África e ao leste da Ásia, espalhando o evangelho por todo o mundo. Neste ponto do texto, pedimos licença para consignar algumas definições breves sobre religião, e iniciemos com o catolicismo. O termo deriva do grego católicos, universal. A adoção desse nome vem da ideia de uma igreja que pode ser aceita e levar a mensagem a qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo. Está associada à expansão do Império Romano e ao surgimento dos novos reinos em que este se divide. Sua difusão se vincula ao desenvolvimento da civilização ocidental e ao processo de colonização e aculturação de outros povos. Hoje, o catolicismo possui mais de 1 bilhão de adeptos, aproximadamente 18,7% da população mundial. A maioria, cerca de 39%, encontra-se na América Latina. O Brasil é o país que reúne o maior número de católicos no mundo. Segundo o IBGE, 120 milhões de brasileiros declaravam-se católicos em 1991, cerca de 83% da população do país, e o protestantismo surgiu com a chamada Reforma Protestante, iniciada pelo teólogo alemão Martinho Lutero. Da Igreja de Roma, surge a renovação carismática católica nos Estados Unidos, em meados da década de 60, divergindo de alguns conceitos do Vaticano. Nessa trilha, nasce, na mesma década, a teologia da libertação, principalmente na América Latina, em que se destaca o teólogo brasileiro e ex-frade franciscano, Leonardo Boff, um dos formuladores do movimento. No livro Jesus Cristo Libertador 1972, Boff admite o emprego das teorias marxistas na análise do atraso das sociedades do terceiro mundo. Sobre o protestantismo, sabemos ter surgido como movimento cristão com a chamada Reforma Protestante, iniciada pelo teólogo alemão Martinho Lutero, no século XVI, que rompe com a Igreja Católica.
As críticas de Lutero ao catolicismo começam em 1517. O alemão defende ser a fé o elemento fundamental para a salvação do indivíduo e condena a venda de indulgências pela Igreja e o relaxamento dos costumes do clero da época. O protestantismo divide-se em protestantismo histórico, criado a partir da Reforma, e protestantismo pentecostal, surgido no começo do século XX. Calcula-se que o protestantismo tenha cerca de 500 milhões de adeptos em todo o mundo. O Brasil reúne o maior número de protestantes da América do Sul, cerca de 13 milhões de pessoas, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha em 1994, e o judaísmo é considerado a primeira religião monoteísta da humanidade. Cronologicamente, é a primeira das 3 religiões originárias de Abraão. As outras são o cristianismo e o islamismo. Existem, atualmente, cerca de 13,5 milhões de judeus no mundo, dos quais 4 milhões em Israel. No Brasil, segundo o IBGE, havia cerca de 86 mil em 1991. A Federação Israelita do Estado de São Paulo estima que, hoje, esse número chega a 110 mil. O islamismo é uma religião monoteísta fundamentada nos ensinamentos de Maomé, contidos no livro islâmico, o Alcorão, do árabe Al-Corano. Leitura: A palavra Islã significa submeter-se e exprime a submissão à lei e à vontade de Allah, Deus em árabe. Estima-se que reúna mais de 1 bilhão de fiéis, 18% da população mundial, em especial no norte da África, no Oriente Médio e na Ásia. Há 2 facções do islamismo, os sunitas e os xiitas. Calcula-se que 83% dos muçulmanos sejam sunitas. Para eles, a autoridade espiritual pertence à comunidade como um todo. Os xiitas, 16% dos muçulmanos, são partidários de Ali, marido de Fátima, filha de Maomé. Seus descendentes teriam a chave para interpretar os ensinamentos do Islã. São líderes da comunidade e continuadores da missão espiritual de Maomé. A rivalidade com os sunitas é tragicamente exacerbada, sobretudo após a Revolução Iraniana liderada por Ruhollah Khomeini. O espiritismo é doutrina religiosa baseada na crença da existência do espírito, independente do corpo. Existem os princípios dos hinduísmos, a rigor um conjunto de conceitos, doutrinas e práticas religiosas que surgem na Índia a partir de 2000 a. Estão embasados no Vedas, Suas características principais são o politeísmo e a crença na reencarnação. Estima-se que, hoje, exista mais de 1 bilhão de adeptos no mundo. O budismo é um sistema ético, religioso e filosófico, fundado pelo príncipe hindu Siddhartha Gautama, 563 a.C. 483 a.C. O Buda, por volta do século 6 a.C., ensina como superar o sofrimento e atingir o Nirvana, por meio de disciplina mental e de uma forma correta de vida. O confucionismo é outro ramo religioso do mundo oriental, e, também, é uma filosofia, uma ideologia política. É um legado da tradição literária, baseado nas ideias do filósofo chinês Confúcio, 551 a.C. 479 a.C. Permaneceu como doutrina oficial na China, durante quase 2000 anos, do século II até o início do século XX. Atualmente, 25% da população chinesa afirmam viver segundo a ética confucionista. Fora da China, o confucionismo possui cerca de 6,3 milhões de seguidores, principalmente no Japão, na Coreia do Sul e em Singapura. No confucionismo, não existem sacerdotes ou igrejas. As 5 virtudes essenciais são: o amor ao próximo, a justiça, o cumprimento das regras adequadas de conduta, a autoconsciência da vontade do céu e a sabedoria e sinceridade desinteressadas.
Somente aquele que respeita o próximo é capaz de desempenhar seus deveres sociais. O Espiritismo é doutrina religiosa baseada na crença da existência do espírito, alma, independente do corpo, e em seu retorno à Terra em sucessivas encarnações, até atingir a perfeição. Sua principal corrente é, para alguns, o kardecismo, formulado em 1857, no Livro dos Espíritos, pelo professor francês, Allan Kardec, 1804 a 1869, pseudônimo de Hippolyte Léon Denisard Rivail. O Espiritismo afirma que as reencarnações permitem a evolução gradativa do espírito para se redimir de erros passados. Todas as faltas podem ser reparadas. Não há estatística mundial sobre o número de seguidores do Espiritismo. No Brasil, segundo o IBGE, cerca de 1,6 milhões de pessoas declaravam-se espíritas em 1991. De acordo com uma pesquisa realizada em 1994, pelo Instituto Datafolha, esse número chega a 5,5 milhões. Atualmente, cerca de 20 milhões de brasileiros têm alguma simpatia pelos princípios kardecianos. As religiões ensinam sobre a importância da beneficência. O Espiritismo afirma que fora da caridade não há salvação. Os benfeitores do além nos advertem que sem caridade toda a fé religiosa se resume a uma adoração sem proveito. A esperança não passa de uma flor incapaz de frutescência e a própria filantropia se circunscreve a um jogo de palavras brilhantes, em torno do qual os nus e os famintos, os necessitados e enfermos costumam perecer pronunciando maldições. O Cristo nos pede cooperação para a sementeira do Evangelho redivivo que a doutrina espírita veicula. O espírito Neio Lúcio cita, no último capítulo do livro Jesus no Lar, o seguinte trecho: após o último culto doméstico na casa de Simão Pedro, nas vésperas de embarcar para a cidade de Sidom, o mestre abriu o livro de Isaías e comentou com sabedoria, após o que, proferindo a prece de encerramento, advertiu: Pai, ajude os que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da miséria, do infortúnio e da dor. Erga aqueles que caíram sob o excesso do conforto material. Destacamos. Num belo apólogo, conta Rabindranath Tagore que um lavrador, a caminho de casa, com a colheita do dia, notou que, em sentido contrário, vinha suntuosa carruagem, revestida de estrelas. Contemplando-a, fascinado, viu-a estacar, junto dele, e, semi-estarrecido, reconheceu a presença do Senhor do mundo, que saiu dela e estendeu-lhe a mão a pedir-lhe esmolas. O que? Refletiu, espantado, o Senhor da vida a rogar-me auxílio, a mim, que nunca passei de mísero escravo, na aspereza do solo. Conquanto excitado e mudo, mergulhou a mão no alforje de trigo que trazia e entregou ao divino pedinte apenas um grão da preciosa carga. O Senhor agradeceu e partiu. Quando, porém, o pobre homem do campo tornou-se do próprio assombro, observou que doce claridade vinha do alforje poeirento. O grânulo de trigo, do qual fizera sua dádiva, tornara a sacola, transformada em pepita de ouro luminescente. Deslumbrado, gritou: louco que fui! Por que não dei tudo o que tenho ao soberano da vida? Na atualidade da Terra, quando o materialismo compromete edificações veneráveis da fé, no caminho dos homens, sabemos que o Cristo pede cooperação para a sementeira do Evangelho redivivo que a doutrina espírita veicula. E, propondo este artigo humilde à guisa de um punhado de gravetos para o lume da nova revelação, reenfatizo, humildemente, ante a bondade do Cristo: Senhor, compreendo a significação de teus apelos e a grandeza de tua munificência, mas perdoa ao pequenino servo que sou, se nada mais tenho de mim para te dar. 14. A lição é clara e expressiva o suficiente. Por isso, reflitamos sobre ela, para que não permaneçamos na sombra do comodismo, na forma de prática religiosa,
só por conta da etiqueta social. A experiência de quase-morte confirma a imortalidade. Kevin Nelson, autor do livro T Espiritual Doorway to Brain, a neurologista C. Ashford Igor Experiência explicou o portal de veja o que acontece no cérebro de quem, na iminência da morte, relata ter antevisto o além. A ciência define essas experiências de quase-morte como resultado da diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro, o que provoca alterações momentâneas na mente, e os estados de consciência podem se misturar, provocando reações como paralisia e alucinações, segundo o cientista americano. Nelson diz que a ciência pode dizer como o cérebro funciona, mas não pode dizer por que ele funciona desse jeito. Mesmo se soubéssemos o que faz cada molécula cerebral durante uma experiência de quase-morte, ou qualquer outra experiência, o mistério da espiritualidade continuaria existindo. Kevin crê que a neurociência da espiritualidade ainda está nos seus primórdios e que descobertas futuras muito empolgantes estão por vir. Infelizmente, muitos neurologistas tendem a não se interessar por experiências subjetivas. Eles estão muito mais interessados em olhar para as células em um microscópio. O assunto tem despertado interesses cada vez mais vigorosos. Há 3 décadas, o psiquiatra norte-americano, Raymond Moody Jr., trouxe ao conhecimento do grande público uma coletânea de relatos de EQM experiência de quase-morte, através do livro Life After Life. Os pacientes trazem todos os sintomas de morte clínica. As vítimas flutuam sobre o seu corpo físico, acompanham os acontecimentos e percebem que possuem outro corpo, e que sua consciência acompanha este novo corpo, de natureza extrafísica. Pacientes encontram-se com seus familiares e amigos já falecidos, com imensa alegria. Todos lhe dizem das tarefas desenvolvidas no mundo espiritual, da necessidade de continuar trabalhando, evoluindo e estudando, que os laços familiares não se rompem, pelo contrário, se fortalecem através do amor e do perdão. Nesse momento, não importam as facilidades materiais, a riqueza, o poder, as posições sociais, interessa apenas o bem e o conhecimento que existe em cada pessoa, independente de suas crenças religiosas ou filosóficas. As I.Q.M.S. sempre ocorreram, sobretudo em épocas remotas, quando os fenômenos de catalepsia dificilmente conseguiam ser diagnosticados. A técnica de constatação do óbito era muito empírica, quase sempre através da respiração e das frequências cardíacas, via pulsos, jugulares etc. Atualmente, através dos eletroencefalógrafos, pode-se assinalar com maior precisão o instante da paragem cardíaca definitiva e da morte real. No entanto, mesmo nesses casos, estudados por Edith Fiore, Elizabeth Kubler-Ross ou Raymond Moody Jr., há sempre o retorno à atividade do coração e consequentemente do cérebro, oferecendo evidências de que no momento da aparente morte da consciência, o ser consciente continua pensando. Para os materialistas não existe, óbvio, a vida além túmulo. Alguns cientistas da Clínica Universitária Rodolfo Virchow, de Berlim, tentam desmistificar a EQM e descobriram uma nítida vinculação entre as alucinações de síncope e as EQM verificaram a exatidão das suas intuições e hipóteses com um grupo de 42 pessoas jovens e sadias. As cobaias humanas foram privadas de todos os sentidos por tempo máximo de 22 segundos. Ao recobrarem os sentidos, relataram experiências muito similares aos dos fenômenos de quase-morte. O assunto também vem sendo estudado pelos norte-americanos desde 1977, quando foi fundada no ZEU a Associação para o Estudo Científico dos Fenômenos de Morte Iminente. Para os pesquisadores engessados no materialismo, as alucinações são causadas por problemas de ordens variadas, seja farmacológica, fisiológica, neurológica e psicológica. Aliás,
sobre a explicação psicológica para a EQM como uma síndrome determinada pelo medo da morte cai quando observamos que crianças que não têm esses medos e não têm ainda um conhecimento cultural sobre a morte, vivem experiências semelhantes aos adultos. É interessante colocar que as pessoas descrevem suas experiências como algo vívido e real e que marcaram suas vidas para sempre, e não simplesmente uma reação passageira a uma situação estressante. No ano de 1985, Divaldo Franco teve uma lipotímia. Estava proferindo uma conferência na Associação Espírita, em Salvador, Brasil, quando um espírito muito amigo lhe disse para sair dali porque ia desmaiar e era provável que desencarnasse. Pareceu-lhe anedótico. Divaldo terminou a palestra e dirigiu-se a uma das salas da associação. No momento em que se acercava de um divã, teve uma estranha sensação de paragem cardíaca, a princípio, a lipotímia, e depois a paragem cardíaca, e sentiu-se fora do corpo. Então, médicos que estavam presentes na reunião acorreram para lhe dar assistência. Curiosamente, o tribuno baiano disse que naquele estado sentia um grande bem-estar. Viu-se fora do corpo e recordou-se de uma afirmação de Joana de Ângeles, de que no dia em que perdesse a consciência e a visse, haveria acontecido o fenômeno biológico da morte. Narra Divaldo o seguinte: eu olhei à minha volta e não a vi, Joana. Vi então a minha mãe, já falecida, que se aproximou de mim. Perguntei-lhe: mãe, eu já morri? E ela disse-me: ainda não. Dentro de alguns minutos eu comecei a preocupar-me, pois se passasse muito tempo poderia ter morte cerebral e ficar apenas em vida vegetativa. Mas minha mãe voltou e disse-me: seus amigos espirituais dão-te uma moratória, tu viverás um pouco mais. E eu perguntei-lhe: quanto tempo? Ela respondeu-me: não sei. Então voltei ao corpo e recuperei a consciência no corpo físico. Para o espírita não existe a morte, pois o espírito é imortal e sobrevive à decomposição do corpo físico. A morte, ou desencarnação, apenas é um estágio final de um processo evolutivo nesta vida física. Só o corpo morre. Kardec estudou esse envoltório espiritual e denominou de perispírito, que tem sido estudado por vários especialistas. Porém, por falta de instrumentos e equipamentos de laboratório, ainda estamos muito longe de conhecer a sua estrutura de funcionamento do psicossoma. O professor Rivail refere-se ao desdobramento ou às chamadas viagens astrais, segundo algumas definições espiritualistas, como o perispírito se desprendendo do corpo, como no sono, no transe hipnótico, desmaios, coma etc. Nesse processo, o perispírito pode atravessar paredes e outros obstáculos materiais e muitas vezes ocorrem fenômenos conhecidos como bilocação, bicorporeidade, exteriorização do duplo etc. A saída do perispírito do corpo é atualmente cientificamente comprovada. Nos Estados Unidos se usa a sigla OBS, ou seja, Out of Body Experience, experiência fora do corpo. O Dr. Glenn Gabbard, psiquiatra da Faculdade de Psiquiatria Menninger, no estado do Kansas, contém uma de suas anotações que um homem desdobramento assistiu a uma reunião de pessoas que queriam matá-lo. E graças a isso conseguiu mudar de rota no retorno à casa e surpreendeu os seus perseguidores mandando comunicar os detalhes do plano à polícia e escapou ileso. A imortalidade já é a lei da vida, proclamam os benfeitores espirituais. Entretanto, obviamente devemos acompanhar atentamente o debate dos cientistas contemporâneos a respeito do tema EQM em nossos dias. Várias escolas, como a psicologia transpessoal, baseiam-se em experiências transcendentais e se pautam no argumento da imortalidade. São vários profissionais da área de saúde mental que publicam livros relatando experiências de morte provisória. Há, sem dúvida, atualmente, um movimento universal buscando uma interpretação global do homem. Os ventos das revelações espíritas sopram firmes e fortes,
E os laboratórios científicos da academia humana passam a considerar a possibilidade do ser imortal. A propósito da experiência de quase-morte, uma pequena reflexão. O enredo da teledramaturgia América, da Rede Globo, escrita por Glória Pérez, abordou o assunto de vida após a morte e colocou em cena a pessoa que teve contato com os mortos, após passar um período de coma, no fenômeno conhecido como experiência de quase-morte.